Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos aqui novamente para falar de um álbum internacional. Já falamos aqui do Rubber Soul na semana passada, dos Beatles. E hoje nós vamos falar do álbum mais premiado da história da música. Os 40 anos do álbum Thriller, do rei do pop Michael Jackson. Esse álbum foi lançado mundialmente, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, no dia 30 de novembro de 82. Aqui no Brasil ele foi lançado no dia 3 de dezembro. O pessoal de 50 anos aí, 60 anos, vão se lembrar aí desse álbum que vendeu. Hoje os números estão assim bastante confusos até a quantidade, mas mais de 110 milhões de cópias de discos em todo o mundo desde 82, desde o seu lançamento. Nenhum álbum vendeu mais que o álbum Thriller do Michael Jackson. Antes, um disco, um cantor, uma música tinha sua fama pelo número de álbuns que eram vendidos. Michael Jackson fez aí essa proeza de ter o álbum mais vendido do mundo. Tem muitos prêmios, muita história a respeito desse álbum. Vamos falar um pouquinho aqui, algumas músicas, algumas curiosidades. Esse disco é o sexto disco, na verdade, do Michael Jackson, mas é o segundo que ele vinha naquela toada lá de mudança da sua carreira. Ele era mais romântico e tal, quando ele estava com o Jackson 5 e tal. E aí, em 79, com Off the Wall, ele começou aí uma nova fase na sua carreira. Começou a produzir os discos, as danças, a música se tornou uma música bem elaborada, com dança, e tudo aquilo que o Michael Jackson depois se tornou aí o rei do pop. O grande responsável por essa ascensão meteórica aí do Michael Jackson foi o Quincy Jones. Quincy Jones é um compositor, um arranjador, um empresário norte-americano que produziu aí o Off the Wall em 79 e depois em 82 o Michael chamou ele para produzir. Para o Thriller foram compostas aí, não a sua maioria, mais de 30 músicas para esse álbum. Somente 9 fizeram parte desse álbum aí, premiadíssimo, como eu disse. O custo desse álbum foi de $700 mil, financiado aí pelo Quincy, o que na verdade depois tornou-se aí uma quantidade muito irrisória do grande sucesso depois, que foi o Thriller. A Epic Records gravou e também faturou muito em cima, e até hoje o disco é vendido. As pessoas procuram ainda muito esse disco. Esse disco foi aí gravado entre abril e novembro de 1982 e lançado, como eu disse, no final desse mesmo mês. O disco ganhou assim de cara, ganhou assim 8 Grammys Awards, e melhor álbum do ano depois em 84, ganhou alguns prêmios no mundo todo aí, em vários países, foi primeiro lugar na maioria dos países em todo o mundo, de venda, de público, de crítica, realmente um estrondoso sucesso. Vamos falar aqui de algumas músicas, algumas compostas pelo Michael, a maioria delas, e outras compostas em parceria. Por exemplo, I Wanna Be Starting Something é uma música também bastante movimentada, toca muito no show dele, tocava muito nos shows dele, uma música bastante premiada que ele fez lá na época do Off the Wall, lá em 79. Ele acabou gravando essa música, que essa música também tem um pouco a ver aí com a música Billie Jean, tem a mesma temática, que é uma música desse álbum que a gente já vai falar dela. Então, a gente começa aí a falar dessa primeira música.
Depois temos The Girl Is Mine, quer dizer, A Garota é Minha, numa tradução aí, que a música foi uma das mais tocadas, mais executadas em todo o mundo, foi lançado em um single, né, num compacto lá, pelo Michael Jackson e pelo Paul McCartney, o ex-Beatle Paul McCartney. A música foi composta pelo Michael e gravada pelos dois. A letra fala aí de uma disputa aí de dois homens por uma moça e tal. The Girl Is Mine. O Michael e o Paul também fizeram outras músicas, como Say, Say, Say e The Man. Essas outras duas músicas entraram no álbum The Pipes of Peace, Cachimbo da Paz, lá de 83 do Paul McCartney. E essa The Girl Is Mine entrou no Thriller. Muito sucesso, também vendeu bastante também o single através de um compacto e ficou aí The Girl Is Mine no Thriller. Outra música que também tem já essa puxada bastante dançante, que é característica do disco e da nova fase do Michael Jackson, foi Beat It. Beat It também foi uma música também que tem um solo de guitarra maravilhoso. Foi convidado lá, quem foi convidado para fazer esse solo foi o Eddie Van Halen, o guitarrista lá do grupo de rock lá, Van Halen. Fez muito sucesso essa música, tocava demais. Os músicos também foram assim escolhidos a dedo pelo Quincy Jones e aí produziu essa preciosidade aí. E aí temos a música, uma das mais tocadas e mais puxam aí o disco, que é o Billie Jean. Billie Jean aí é a história de ele fala de uma garota, Billie Jean. E aí todo mundo querendo saber a origem aí da composição dessa música do Michael. Tem algumas versões aí para essa música. Uma delas é que Billie Jean era uma moça que em 1981 escrevia algumas cartas para o Michael dizendo que tinha filhos gêmeos, que teve filhos gêmeos lá com o Michael e queria que ele assumisse a paternidade. O Michael acabou perdendo até o sono por causa disso, por causa dessa abordagem. E aí depois a moça foi internada, foi para o hospital psiquiátrico e tal. Acabou não dando em nada, mas essa história acabou aí ficando aí como a causa aí da composição. Perguntando para o Michael, querendo amenizar ou não, se a verdade é essa versão ou a outra, o Michael dizia que era a garota Billie Jean, ela fazia parte da Club. A Club eram umas garotas lá na década de 60, na época que ele era do Jackson 5, que elas seguiam os fãs, abordavam os fãs e tal. E aí essa Billie Jean fazia parte dessa Club. Não se sabe a origem real, mas tá aí Billie Jean, uma música assim que todo mundo conhece, sempre toca. O Michael tocava, era impossível não tocar essa música no show. E sempre entra nas coletâneas aí das melhores músicas, das músicas mais executadas do Michael. E aqui no Thriller. Por falar em Thriller, Thriller também é o nome de uma música que dá nome ao álbum. É uma música composta pelo Michael e pelo Rod Temperton. Rod Temperton foi um músico, um compositor norte-americano que compôs muitas músicas, foi coautor de músicas para Aretha Franklin, George Benson, Donna Summer. Então ele acabou fazendo essa música Thriller. Essa música Thriller tem foi considerado aí um dos melhores clipes de todos os tempos, uma super produção, meio que teatral. O Rod Temperton tinha essa questão meio teatral aí, acabou produzindo, além da música, toda essa parte aí de dança do Michael. Reporta aí a um filme de terror e tal, e a uma maquiagem muito bem feita. E aí foi convidado também aí o Vincent Price. Vincent Price era um ator de filme de terror, um dos mais famosos da época, que tem até no final da música lá uma risada dele lá, e bastante famosa. Então o Thriller, que dá nome ao álbum, também foi um clipe assim dos mais bem produzidos, mais importantes aí da carreira do Michael, e também
do álbum Thriller. Uma última música que vamos postar aqui desse álbum, vamos postar a sexta música das 9 que compunham o álbum. Uma das músicas que tocou muito aqui no Brasil, foi feita inclusive uma versão dessa música, Human Nature. Human Nature, que traduzindo é Natureza Humana, foi composto pelo Steve Porcaro, que é um tecladista e compositor da banda Toto. Muita gente aí dos anos 70 vai lembrar dessa banda Toto, fez muito sucesso, ele era tecladista da banda. E foi feito também pelo John Betts, que também aí era um letrista norte-americano, fazia parte de uma banda lá nos anos 70, Spectrum. Spectrum era uma banda, fazia parte o John Betts, o John Carpenter e a Karen Carpenter. Todo mundo vai lembrar aí dos Carpenters, então ele fazia parte dessa banda aí, anterior aos Carpenters. Fez aquela música Only Yesterday, fez música para Madonna, um letrista assim bastante conceituado na época e fez essa música. Essa música, além de inglês, também que fez muito sucesso em português. O Vali e o Jorge Salomão, os irmãos Salomão, que também compunham. O Vali Salomão é um grande compositor, fez muita música aí com o João Bosco, para Marina e tal. E ele fez uma versão Natureza Humana, fazendo a versão da Human Nature, para Dulce Quental. Dulce Quental é uma cantora aí que fez pouco sucesso na época, meio que saiu aí do circuito musical. Em 1986 ela lançou um disco chamado Délica. Vou deixar aí também para vocês na descrição essa interpretação da Dulce Quental. Tocou muito nas rádios. Essa música fez bastante sucesso, tanto com o Michael Jackson e como com a Dulce Quental. Então, vou deixar na descrição aí essas 6 músicas para que os não que conhecem vão ver aí os vídeos também incríveis, a dança, as performances aí do Michael Jackson, das músicas que se eternizaram, vocês vão poder conferir ou relembrar aí quem viveu essa época. Um grande abraço, uma boa audição e até a próxima postagem.